Aleluia. Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra e pelo mover do Teu Espírito. E nesta manhã nós queremos ficar sujeitos à Tua palavra e ao mover do Espírito Santo. E oramos para que a Tua palavra seja luz para o nosso entendimento, para o nosso caminhar. E que sejamos, Senhor, enriquecidos não apenas com o conhecimento dela, mas com a prontidão para a praticar, para a fazer cumprir na nossa vida. Sabendo nós, Senhor, que não somos de nós mesmos, queremos escolher ser Teus e fazer a Tua vontade, de forma que o Teu querer se manifesta em nós. Tu conheces todas as necessidades aqui, a condição de todos, a vida de todos. E oramos para que a Tua palavra, por intermédio do Teu Espírito, chegue a cada um conforme convém. Unge, Senhor, os nossos ouvidos para ouvir e a minha voz para falar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Aleluia. Todos podem sentar-se. Bom dia. Vou-vos dar outra oportunidade, não para se sentarem, mas para, no mínimo, me saudarem e me dizerem um bom dia. Está melhor. Mas como foi puxado a ferros, não tem tanto valor, você sabe disso. Quanto mais obrigados formos a fazer o que convém, menos valor terá o que fizermos. Quanto mais de coração o fizermos e voluntariamente e humildemente, maior será o fruto e a recompensa do que fizermos. Claro que não me refiro ao vosso bom dia. Há 15 dias atrás, e eu tenho que ir rápido para a palavra, há 15 dias atrás, os irmãos ouvem bem? Ouve-se bem? Há 15 dias atrás eu falei-vos sobre que atitudes não ter e ter. Portanto, primeiro vimos 4 a não ter e a última, seguindo o exemplo de Jesus, a ter. Que atitudes ter quando estamos a cruzar tempos, situações de crise na nossa vida. Não sei quantos de vocês se lembram do que ministramos há 15 dias atrás. O mais certo é... Bom, o certíssimo é que quem não esteve não sabe do que falámos há 15 dias atrás. Os que estiveram, o mais certo, não certíssimo, mas o mais certo é não se lembrarem do que falámos há 15 dias atrás, porque se nós não meditarmos com frequência naquilo que é importante para a nossa vida, nós vamos esquecer com facilidade. Essa é a razão porque ainda um dia desse eu estava a ver um filme na televisão e os mesmos anúncios passaram em todos os intervalos. Porque o homem já descobriu, não sei se pela Bíblia, se pela experiência, que a fé vem por ouvir, ou seja, eu creio e tenho o que ouço muitas vezes. Essa é a razão porque na publicidade nós ouvimos a mesma coisa muitas vezes. Porque eles têm em mente que você creia no que eles dizem, experimentem o que eles lhe propõem e comprove que eles têm razão.
É por isso que a Bíblia diz que a fé segundo Deus, não segundo agora o produto X, Z ou Y, mas a fé segundo Deus vem por ouvir a palavra. E o mesmo princípio era suposto acontecer na nossa vida. Ou seja, ouvirmos muitas vezes, meditarmos nisso muitas vezes, pensarmos nisso muitas vezes, porque é a única maneira de interiorizar a verdade, a palavra, é a única maneira de nela acreditarmos, porque eu só acredito no que conheço e no que me propõem e no que eu ouço. É por isso que é muito perigoso expor a nossa vida a uma mensagem que gera fé, mas não a fé segundo Deus. Alguém está a ouvir o que estou a dizer? Quando nós expomos a nossa vida a mensagens, e a mensagens não são apenas mensagens escritas ou ouvidas, são também mensagens vistas. Estou a falar de comportamentos. Eu não sei se vocês sabem, as crianças prestam muito mais atenção ao que fazemos do que ao que dizemos. E isso são mensagens também. Quanto mais os expusermos a mensagens, e tanto quanto possível de Deus, mais eles crerão em Deus. Então, há 15 dias atrás eu falei sobre 4 atitudes a não ter no ponto de crise. Eu não sei se gravaram, se não gravaram. Essa é outra vantagem. Há pessoas que acham que o gravar daquilo que se diz é, sei lá, é para fins comerciais, para a igreja ter mais uns fundos, e que fosse. Afinal, estamos comprometidos com este grupo de pessoas, estamos comprometidos com a cidade, estamos comprometidos com os que cá não estão, estamos comprometidos em abençoar os outros. A promessa desde o início a Abraão é: eu vou-te abençoar de forma a que tu sejas uma bênção. Não é: eu vou-te abençoar para ficares abençoado. Que grande diferença. Aquilo que eu tenho não é para mim, é para outro. E se eu não o der, vou perder. Nem me roubam sequer. Antes roubassem. Eu perco sem saber como. Há aqui gente que já teve muito de Deus e hoje tem pouco. Não porque Deus lhe o tenha tirado, perdeu-se por não dar. Porque as bênçãos de Deus são como o maná, ou o maná é uma figura da bênção de Deus. São para te abençoar no momento e passou. São para que tu tenhas e a tua casa e todos aqueles à tua volta. E acabou-se. E até o maná encerra um grande princípio, que é o maná, a bênção que foi o maná enjoou, porque o maná não era comida para 40 anos, era comida para meia dúzia de dias. E essa é a razão também porque há uma série de gente cansada até de Deus e das bênçãos de Deus. Cansada daquelas pequeninas coisas que não valorizamos, não pensamos, mas que se pararmos um pouco para analisar, são a graça de Deus na nossa vida. Termos saúde, termos família, termos amigos, estarmos no caminho, termos valores, termos companhia, termos o Espírito Santo, termos a palavra. Mas enjoa. Enjoa porque era suposto estarmos a experimentar outras coisas de valores superiores a essa. A vida torna-se monótona quando vivemos apenas para nós mesmos, nem valorizamos aquilo que temos. Então, há 15 dias atrás eu falava-vos de 4 atitudes a não ter no tempo de crise, e eu vou só citar, e vocês poderão comprar o CD, e eu dizia, e que fosse para que a igreja tenha mais fundos. Amém, este é o nosso compromisso. Esta é a nossa casa, esta é a nossa causa, esta é a nossa família, este
Este é o lugar onde, quando estou aflito, sei que sou recebido, sei que sou amparado e encorajado. Neste lugar, não se faz cultos para continuar a religião, para que a religião continue. Neste lugar, o culto acontece para que a sua vida continue. Hã? Nós não queremos perpetuar uma religião, nem o cristianismo. Nós queremos perpetuar a vida daqueles por quem Jesus morreu. Essa é que é a verdadeira razão do culto. Quatro coisas vou-vos lembrar. Dizia eu, e que fosse para ganhar dinheiro. Mas não é, é para você comprar, adquirir e ouvir no carro. Ainda esta semana estava de férias e encontrámos-nos com um casal que também estava de férias e ele estava-me a dizer, João, acabámos de ouvir um CD teu e tal. Há uma coisa que disse, já nem me lembro muito bem aonde. Quatro coisas que não deveríamos fazer quando cruzamos o ponto de crise. Desvalorizar ou depreciar, desvalorizar aquilo pelo qual passamos e o que está a acontecer à nossa volta. Pensando, isto não tem valor nenhum. Eu posso fazer o que quero e me apetece quando quero e me apetece. Segunda questão, infamar. Nos tempos de crise devemos ter muito cuidado com o que sai da nossa boca. Para os nossos filhos, para os nossos cooperadores, para nós mesmos. Vou dizer mais. Muito cuidado com o que sai da nossa boca até para com o nosso adversário. O que tens a reclamar, o que tens a dizer, falo, dilo em oração. Falo e dilo numa atitude de desabafo e de partilha para com Deus. Mas não, cuidado com a forma como falamos. Infamar. A Bíblia fala do quanto os espias infamaram a terra. Ou seja, a terra era boa, mas os espias falaram muito mal dela, por isso não a alcançaram. É como a mulher ou o marido que fala muito mal do seu marido ou da sua esposa, por isso nunca o conquista de volta. Terceiro aspecto, passando por pontos de crise, situações de crise, é extremamente importante permanecer, ou seja, deveríamos permanecer. É extremamente perigoso não prevalecer. E eu dei os exemplos todos há 15 dias atrás. E nos tempos de crise a tentação é, eu vou desistir, eu não vou prevalecer, eu não vou permanecer. Mas há que o fazer. Em quarto lugar, falámos há 15 dias, coisas a não fazer. Protelar, ou seja, não fazer hoje o que temos que fazer. É para agora, é para hoje, é para os nossos dias, é para o meu tempo, é aqui, é agora e eu vou enfrentar isso. Eu não vou empurrar a vida com a barriga, ou seja, eu não vou protelar as minhas decisões. E em último lugar, o exemplo a seguir é o exemplo de Jesus quando está a caminho da cruz e diz, naquele texto magnífico, quando a Bíblia nos fala de que Jesus está no Getsémani, a caminho da cruz e pede oração por 3 vezes aos seus discípulos e apanha-os a dormir em todo o tempo e ele só tem uma oração, Pai, se for possível, passa de mim isto, mas acima de tudo que se faça a tua vontade. Isso foi o que falámos na quinta-feira, não, há 15 dias atrás. Eu hoje, no mesmo espírito de crise, eu quero vos falar 4 explicações sobre 4 explicações possíveis. Não são todas, mas são 4 possíveis. E na minha perspectiva, e espero que na vossa no fim de me ouvirem, encerrem estas 4 explicações possíveis, por isso eu estou a dizer 4 possíveis, não vos vou apresentar nenhuma regra, não vos vou apresentar. Há uma série de gente que gosta muito de viver com regras, eles querem entender tudo, eles querem perceber tudo, porque senão vivem em angústia. E eu compreendo, porque eu sou homem também,
E eu tenho essa mesma natureza. Se eu não percebo as coisas, eu vivo angustiado. Mas eu não vos prometo dar fórmulas, nem as únicas explicações possíveis para a crise. No entanto, estas 4 possíveis razões da crise englobam a esmagadora maioria das razões por que temos crise. Deixa-me fazer uma pergunta só para eu perceber se estou a falar para o meu público-alvo. Alguém aqui tem crises, tem dificuldades, tem tempos difíceis, tem desafios? Não percebi. Alguém agora mesmo está nisso? Então vocês são o meu público-alvo nesta manhã. Primeira razão, a primeira explicação pela qual é possível a crise. Em primeiro lugar, eu gostaria-vos de falar de provação. Quantos de vocês sabem que quando estamos a ser provados, passamos por crise? Ou seja, é o mesmo que dizer, muitas crises na nossa vida são o resultado de uma prova. Provas na vida. Já que alguém teve provas na vida, há pouco cantávamos naquele coro com o que levantámos a oferta, e esse mesmo coro que vocês tiveram, não sei bem até que horas, mas até à 1 da manhã, porque de certeza que não podia falhar, enfim. E pronto, e é assim que deve ser, não tem problema. O problema é não estarmos muito habituados a isso e depois custa muito. É uma crise. Bom, nesse cântico, neste coro que acabámos de cantar, falámos disso. Tempos de prova, tempos de provação. E eu quero chamar a vossa atenção, cantámos prometendo a Deus que seríamos fiéis para sempre. Sabendo eu do que ia partilhar, eu também disse isso a Deus, mas cheio de temor e tremor. Porque na hora da verdade, na provação, se não for a graça de Deus, não chegam as nossas promessas. O que nos chafa a nós não é o que prometemos diante de Deus. O que nos livra, o que nos alivia, o que nos estimula e nos anima, é sabermos que a graça de Deus é extravagante. Por isso, quando eu prometo alguma coisa a Deus, eu não vou de peito aberto. Não sei como é que é com vocês, mas eu não vou com o peito aberto. Eu sempre digo, Senhor, se a tua graça for visível, se a tua graça for uma realidade na minha vida, eu sou capaz de cumprir o que te prometo. Agora, é verdade também que a Bíblia diz que desde o querer ao efetuar, em tudo dependemos de Deus. Ou seja, quando nós dizemos eu quero ser-te fiel, é obra já do Espírito Santo. Mas o ser é outra coisa e é também obra do Espírito Santo. Esta coisa de desejar ser como Deus é obra de Deus. Não é obra da nossa natureza. O homem natural não entende, não compreende, não valoriza e não quer as coisas de Deus. Apenas o homem espiritual. Agora, o problema é que na igreja há uma série de pessoas que apenas aceitam e experimentam essa dimensão do Espírito Santo de desejar coisas segundo o Espírito Santo. Falta outro passo. Sermos conduzidos pelo Espírito Santo para realizar o que desejamos do Espírito Santo. Porque em tudo dependemos dele. Há uma série de gente que esquece isso. Ensinaram-nos no início da nossa caminhada cristã, Jacinto, que deveríamos depender em Deus para tudo. Ficámos admirados no início da nossa caminhada pela mudança dos desejos no nosso coração. São obra do Espírito Santo.
Nós antigamente desejávamos muito isto, aquilo e aquele outro e isto, e ainda hoje o desejamos, mas há dentro de nós um outro desejo que não existia antes de ter o Espírito Santo na nossa vida. Isso é obra do Espírito Santo. E louvado seja Deus por todos aqueles que ainda têm e mantêm os desejos do Espírito Santo nas suas vidas, porque isso é sinal de que vocês são filhos de Deus. E que o Espírito Santo habita em vós. Mas outra coisa diferente é a materialização ou a encarnação do desejo. A materialização na vida daquilo que desejamos. E isso é obra do Espírito Santo. Nós fomos ensinados nisso no início, mas depois com a maturidade na fé nós achamos que não. Pela experiência, pelo conhecimento, nós vamos ser capazes de realizar a vontade de Deus. Se tu fores capaz por ti mesmo de realizar a vontade de Deus, acabaste de fazer a tua vontade. Mas se tudo aquilo que tu fizeres foi devido à graça de Deus, então acabaste de fazer a sua vontade. E é interessante porque à medida que vamos andando na fé, a sua vontade é cada vez mais a nossa vontade. Mas é também cada vez mais difícil de a fazer. Mas aonde abunda a dificuldade, superabundará a graça. Provação. Há crise quando estamos em provação. Tiago, no capítulo 1, versículo 2, e eu quero ir convosco, e se quem está ali na volta do computador nos puder ajudar, agradecia. Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz assim a Bíblia, para percebermos que provação é uma questão bíblica, é um assunto da Bíblia. Há uma série de gente que não gosta de ouvir falar disto. Mas a verdade é que, segundo Deus, nós somos provados. Tiago 1,2 diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes, e esta tradução é igual à minha, fala de tentações, mas há uma série de traduções que, em vez da palavra tentações, têm provações. Provações. A Bíblia exorta-nos e diz-nos o seguinte, que era suposto termos gozo quando estivéssemos em provação. Eu não sei se vocês já conseguiram ter gozo na provação. Eu vou ser honesto convosco. Eu ainda tenho muita dificuldade nesta área. Não sei se é o mesmo com vocês, mas no mínimo estou-vos a falar de mim e a tentar ser honesto convosco. Mas a verdade é que, segundo a Bíblia, nós deveríamos ter gozo, alegria, face à provação. A verdade é que é da Bíblia e é de Deus e é da vontade de Deus passarmos por provas, por testes à nossa fé ou à nossa vida. A importância de ficar alegre nas provas não é outra coisa senão tendo em conta o resultado final. Alguém está a ouvir o que estou a dizer? É alegria tendo em conta o que vai acontecer conosco, não é com Deus, porque em Deus não há sombra de variação. Todas as vezes que nós estamos em provas, Deus não muda. Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? Deus não muda. Há pessoas que lidam com Deus como as crianças lidam com os pais. Eu sou mais pequeno do que tu, não tenho tanta força como tu, mas nesta prova que tu me estás a dar na minha vida, eu vou-te provar que eu tenho mais força do que tu. E eles provam. Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? A mãe diz assim, não comes reboçados antes da refeição. É uma prova, é um teste para a criança. Vamos ver qual deles muda. Alguém está a ouvir o que estou a dizer? Essa é uma das razões porque temos crianças sem noção de limite. Aquilo que é limite agora, basta 3 segundos depois para deixar de ser.
E depois os pais perguntam, eu não percebo por que razão eles não me obedecem. Eles não ouvem a minha voz. Estás a ouvir, filho? Ele ouvir, ouve. Mas o problema não é ouvir, é fazer. O problema é crer que quando a mãe disse não, é não mesmo. Por isso há que também ter cuidado quando a gente diz não. Porque algumas vezes, debaixo deste princípio não é não mesmo, dizemos alguns nãos que não deveríamos ter dito, mas para fazer prevalecer a nossa liderança e a nossa força, vamos até ao fim. Sabe o que é que a gente está a criar lá em casa? Rebeldes. Porque não fomos capazes, na hora da verdade, de dizer, olha filho, não é não, mas o paizinho enganou-se, perdão. Pode sim, senhor. Alguém está a ouvir o que estou a dizer ou não? Pois é. Agora, sabe, com Deus, Deus não muda. Nós gostamos de pensar, eu não posso perder muito tempo com isto. De facto, eu estou preparado para falar sobre isto em 4 vezes. E disse hoje de manhã a mim mesmo que eu ia ler e não comentar para não perder todo o tempo para vos entregar tudo. A menos que no domingo que vem eu continue isto. Pode ser? Assim estou mais à vontade. Amém. E precisava de mais 2 para ficar mesmo... Não, mas não posso. Não posso. Não é mais férias. Tenho compromissos, tenho que me ir embora. Ouça isto, convidos de ouvir. Nós gostamos de pensar naqueles versículos da Bíblia em que diz que em Deus não há sombra de variação, mas naquele princípio... Mas pensando nas promessas. Se Deus prometeu, Deus vai fazer. Ele não muda. Isso é um facto. Mas aqui também na provação, Deus não muda. E esse é o problema. É que nós não nos importamos nada que Deus não mude quando nos promete, mas nós gostaríamos que Deus mudasse quando estamos em prova, como os filhos com os pais. Alguém sabe do que eu estou a dizer ou não? Da mesma maneira que nós, filhos, não nos importamos nada com o facto de que o pai está lá para pagar a conta, para trazer a comida, para trazer a proteção, para trazer, você percebe, a roupa, para trazer os gelados no verão, para nos proporcionar umas férias, para isto, para aquilo outro. E nós esperamos que ele não mude. Certo? Mas, quando o pai diz que não vai mais ser assim, por isto, por aquilo, por aquele outro, que estou cansado, estou farto, vais ter que passar por esta situação, assim, etc, etc. Estamos na expectativa de que no pai, no mínimo, haja uma sombra de variação. Quantos de vocês sabem que Deus não se deixa manipular? Pois é. E quantos de vocês sabem que os homens manipulam-se? É esse o problema. E eu gostava muito que vocês estivessem atentos e que dissessem mesmo no vosso interior, Espírito Santo, fala comigo. Fala comigo. Mostra-me a minha nudez, mostra a minha realidade. Ajuda-me a entender onde eu preciso de ti para viver a vida à tua maneira e de melhor maneira. Esse é o problema, é que Deus não muda quando estamos a passar por provas. Logo, a nossa alegria não é na expectativa de que a prova mude. A nossa alegria é na perspectiva do que vai acontecer no fim. Porque Deus é um Deus sábio, Ele sabe o que faz, como faz, porque faz, quando faz, já disse quando faz. Deus é um Deus sábio e Ele não muda, Ele permanecerá sábio. E o que Ele tem em mente é o resultado final. Por isso, Tiago, ouça, eu não estou a imaginar Tiago, nem mesmo o apóstolo Paulo, a falar da importância do gozo no sofrimento e na crise por masoquismo. Ser espiritual não quer dizer ser masoquista. Parece algumas vezes, mas não quer dizer nada disso. Tendo
tendo em conta o resultado final, nós deveríamos nos alegrar. Porque a provação é uma provação concedida por Deus, arquitetada por Deus, estabelecida por Deus, no tempo de Deus, e Deus tem em mente com isso um resultado final. E quem tem fé alegra-se no resultado final, em antecipação. Quanto mais não seja, olhando para o nosso passado e percebendo que já passámos por outras situações bem complicadas, quando se tratou de provação, e porque permanecemos fiéis, foi excelente o resultado final e hoje estamos aqui. Alguém sabe do que estou a falar ou não? O próprio Jesus teve provas com gente que lhe estava próxima. Quantos aqui creem que Jesus é o nosso exemplo? Bom, é em tudo, não é só no que te convém. E está escrito que se o que aconteceu com Jesus, sendo mestre, aconteceu, logo aconteceria connosco que somos meros discípulos. Normal. Normal. Quando chove, chove para todos. Quando está calor para todos. Quando está frio para todos. É normal. Normal. Jesus teve provas com gente que lhe estava próxima. E eu quero me lembrar apenas de dois. Gente próxima. Pedro e Judas. Vocês lembram-se de Pedro e Judas? Eu não sei como é que... Sinceramente, olha uma coisa, já é difícil entender, bom, em Jesus há uma série de coisas. Quantos de vocês percebem que Deus é um Deus de mistérios? Mas também de explicações. Deus não tem só mistérios, Deus quer partilhar os seus mistérios contigo e comigo. Não é só mistério. A vida com Deus não é mistério sempre e em todo o tempo e para sempre. Há uma série de coisas ao longo da vida e do nosso percurso que passam da categoria de mistério para outras categorias. Melhor entendido. Já percebo uma sombra. E virão dias em que na eternidade entenderemos tudo. Alguém aqui tem a esperança da vida eterna? Lá vai ser fantástico, que não há nem ignorantes nem sabichões. Saberemos todos o mesmo. Não é ótimo? É ótimo. Lá não vai haver perguntas. Lá vai haver exclamações. De espanto. Lá vai haver... Sabe porquê que vai haver lá muito louvor? Porque quando entendermos todas as coisas... A vida não chegará para o louvar. A eternidade não será suficiente para o louvar. Sabe porquê que aqui a gente tem dificuldade em louvar? Porque não entende. Mas virão dias em que os nossos olhos se abrirão e entenderemos e teremos razão para louvar eternamente. Alguém tem esta esperança? Então alegre-se nesse dia. Há uma série de coisas em Jesus e os seus discípulos que são complicadíssimas. Será que todos nós éramos capazes de escolher 12 pessoas com as características com as quais Jesus escolheu? Eu não escolheria. Ainda por cima, tempo da capacidade que Jesus tinha de saber todas as coisas. Jesus encarava Pedro e Judas e todos os outros à sua volta como uma prova concedida de Deus à sua vida. Alguém está a ouvir o que estou a dizer ou não? Há uma série de gente que no tempo da provação, sabe o que é que eles veem? Veem homem. Outros mais espirituais veem demónios. Mas os que têm entendimento, sabe quem veem na prova? Deus. Não percebeu o que eu disse? Percebeu ou não percebeu o que eu disse? Não, eu digo de outra maneira, mais calmo.
Percebeu o que eu disse? Há uma série de gente que nas provas a única coisa que vem é pessoas. Irmão, aquela pessoa é o meu problema. Outros que são mais espirituais, entre aspas, veem demónios. O demónio disto, o diabo daquilo, o chifrudo, o rabudo, o linguarudo, o cospe-fogo, cada um chama-lhe o que quiser. O pé de cabra. Há uma série de gente que vê demónios em todo o lado no tempo da provação. Outros, o que vêem, e você sabe, aquilo que tu vês determina com quem tu lutas. Ou quem luta contigo. Você sabe quem é que nós deveríamos ver na provação? Não são os outros, nem nenhum semelhante a mim. Nós na provação não lutamos também contra carne e sangue. Mas eu creio que também não lutamos contra hoste espiritual nenhuma da maldade. É Deus a lutar conosco. Crise? Para sempre serei fiel. Então vamos ver. Você sabe, Jesus sabia o que iria acontecer com Judas e com Pedro e ainda assim ele não se livrou deles. Sabe porquê? Porque provas para Jesus não vinham à sua vida por intermédio de pessoas. Por causa de pessoas. Vinham por causa de Deus e da formação de Cristo na minha vida. Alguém está a ouvir o que estou a dizer ou não? Você sabe, José, a razão por que não matou os seus irmãos foi porque ele percebeu que aquilo era uma prova. E quando ele entendeu que aquilo era uma prova, ele disse, não é por vossa causa que eu estou aqui. E os irmãos ficaram baralhados. Ele disse, é por nossa causa. Como é que não foi por nossa causa? Fomos nós que te vendemos. Entre nós até havia quem tinha pensado em te matar. Entre nós estabelecemos que não te mataríamos com a nossa mão, mas o tempo e a condição em que te deixamos acabaria por te matar. Porque nós deixamos-te isolado no fundo de um buraco, sem água nem comida e vulnerável a tudo o que era perigo no deserto. Nós não te pusemos num poço com água onde alguém passasse para recolher e acidentalmente te visse. Nós metemos-te num lugar onde ninguém passaria. Mas engendramos um plano maquiavélico para enganar o nosso pai e inventámos uma história que ficou registada todo sempre, falando-nos daquilo que o homem é capaz de fazer quando está ruído de inveja, quando não tem o poder que gostaria de ter. O problema todo dos irmãos de José tem um nome. É poder. É escravizar os outros. Se entre a nossa família alguém terá que ser faraó, serei eu. Mas José entendeu que foi uma prova e disse, não. Deus estava no controle de todas as coisas. E tendo em conta o fim, como vocês veem, vocês hoje estão a comer e toda a nossa família, linhagem e descendência comerá e não acabará. E o plano de Deus continuará. E a semente prometida desde o Gênesis continuará e nascerá e derrotará o nosso adversário. Alguém está a ouvir o que estou a dizer? É tão interessante ver isto, Jacinto. Vez após vez na história, na Bíblia, todas as vezes, um dos planos mais maquiavélicos do diabo para destruir a semente foi pôr fome na terra. Que as pessoas sem comida morrem. A igreja foi chamada para alimentar todos na cidade. Porque se eles não conhecerem a verdade que os liberta,
Eles vão morrer. Mas não fomos nós que o matámos. Pois, mas não demos de comer, é a mesma coisa. Alguém está a ouvir o que estou a dizer? O resultado final é o mesmo. É tão interessante ver fome após fome, após fome, após fome, tentando matar a semente, tentando acabar com a promessa. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Irmã, pare de lutar com o seu marido e encare a situação da sua vida como prova, se é disso que se trata. Porque eu vou falar de mais 3. E há que perceber qual delas é, ter discernimento para elas. Há aqui uma série de gente que está diante de desafios e de crises e de escolhas e de uma nova fase. E por que não diz ele de mudança? Sabe o que é que o Espírito de Deus me disse esta noite? Por um lado eu sempre acreditei, assim, discutem isso com ouvidos de ouvir. Por um lado eu sempre acreditei que quem está no ministério deve estar por tempo suficiente para provar quem é, o que tem, o que Deus diz, e para conquistar o povo, a cidade, etc. 20, 30, 50 anos, não tem problema nenhum que tu fiques como pastor desta igreja há 50 anos, não tem problema nenhum. Pelo contrário, este país precisa de homens e mulheres assim, com ministério estável, próspero. Mas sabe qual é o problema? O problema não é... eu sempre acreditei nesse valor, mas esta noite estava a ler e o Espírito de Deus falava-me sobre a importância de mudança. Quantos aqui já fizeram mudanças? Mudança de casa. Quantos aqui já mudaram de casa? Ora bem, quantos já mudaram mais do que uma vez? Mais do que 2 vezes? Mais do que 3 vezes? Mais do que 4 vezes? Mais do que 5 vezes? Mais do que 6 vezes. Olha, a minha mulher está sempre... Nós quase certeza fomos quem mudámos mais. Sabe? Quantos gostam de mudanças? De fazer mudanças? De casa não. O problema é que não é só de casa, minha irmã. Nós, homens e mulheres, não gostamos de mudanças. Na igreja as pessoas não gostam de mudanças. Fomos ensinados assim, sempre cantámos o coro assim assado. Por exemplo, eu duvido que ontem à noite o ensaio tenha sido agradável. Houve uma mudança. Vocês percebem? Sim, mas tendo em conta o resultado final, não é mau. E essa deve ser a nossa perspectiva. Certo? Mas não é agradável. É agradável? Não é. Ouça, eu já disse à minha mulher, amor, a próxima vez... E eu não sei se não vai acontecer mesmo. A próxima vez que a gente mudar, vende tudo. Não há cá mais mas prato, talher, tudo. Fica lá tudo, a gente vende tudo. E depois compra novo e leva para casa. A pouco e pouco. Alguém sabe do que eu estou a falar? Do sentimento. Mas escute, há outra coisa que acontece com a mudança. Sabe o que é? Nas mudanças nós sempre mandamos muita coisa fora. Quantos sabem do que eu estou a falar? Por experiência. Quantos de vocês, cada vez que... Quantos de vocês já mudaram a disposição? Às vezes nem é preciso mudar de casa, hoje Jacinto. Basta mudar a disposição do quarto. Ou da sala. A gente vai pôr o móvel aqui, ou a cama acolá, os faz ali, aqui. E enquanto estamos no processo de mudança, há uma carrada de coisas que vai para o lixo. Chamamos a isso tralha. Coisas com as quais fomos capazes de conviver há anos. Alguém sabe do que digo ou não? Sabe o que é uma prova? Prova é também isso. Ouve, Jacinto, a questão não tem a ver com o tempo que somos capazes de estar num lugar, mas com a capacidade que temos nesse lugar de fazer as mudanças que forem precisas. Mandando fora o que não presta. Deixando de dar valor a coisas que dávamos. Pondo valor noutras que não dávamos.
Alguém está a ouvir o que digo ou não? Olha, eu vou ser honesto com vocês. Eu viajo muito. E muita gente dá-me muita coisa. Vou ser honesto. Isto está a ser gravado, não é? Uau. Não, mas eu vou dizer de qualquer maneira, com respeito, com amor, mas vou dizer. Você sabe que tem vezes que as pessoas dão-me coisas que eu não gosto. Que eu considero saloias, que eu considero, como os brasileiros dizem, caipira, né? Coisas assim que não tem nada a ver com a decoração da minha casa. Depois dão uns pratos, assim, recordação, lembrança da cidade onde eu vou, com os amarelos e com os latões, aquelas coisas. Vocês sabem do que eu estou a falar? Muito colorido, mas muito feinho, muito feinho, muito feinho. Você sabe, honestamente, eu não sou capaz de mandar aquelas coisas para o lixo, não sou mesmo. Então vamos guardando. Sabe quando é que aquilo vai para o lixo? Ou damos a outras pessoas? Quando mudamos de casa. Realmente isto não... Sabe o que é que a gente fez a última vez que mudámos de casa? Enchemos uma série de caixas com tanta coisa, que uma série de gente, famílias inteiras, lá do Desafio Jovem, e vieram lá à casa e escolhiam na caixa. Eu posso levar isto, à vontade. E isto... Nós até finalmente descobrimos que tínhamos dado coisas que não queríamos dar. Mais tarde viemos a descobrir outras coisas que nos faziam falta. Quantos de vocês sabem do que eu estou a falar? Mas tudo isso é importante. Provas. Tempos arquitetados por Deus. Quantos de vocês sabem que Deus prova até o que ministra? Eu vou dizer-te, Jacinto, eu tenho alturas que estou a pregar e já estou cheio de temor dentro de mim. Sabe porquê? Porque eu sei que todas as vezes que eu prego, eu vou ser testado no que eu prego. É por isso que na igreja não deveria de haver papagaios. Sabe o que são papagaios? É gente que repete o que aprende, sem perceber o valor do que diz e sem perceber a consequência do que está a dizer. E um dia destes leva com a ponta do elástico na cara. Alguém sabe do que eu estou a falar ou não? Quando acontece uma desgraça na igreja, ou um irmão caiu em pecado, ou fez isto, ou fez aquilo, há logo uma série de gente, os papagaios, que vêm citar a Bíblia. Você conhece? Mas a Bíblia diz assim, mas a Bíblia diz assim. Pronto, é nisso que... Tá bom. Vais ser testado no que estás a exigir e a dizer dos outros, para os outros. Só com uma diferença. É que o que tu fazes em relação aos outros é de ti para os outros. Mas o que vem a seguir é de Deus para ti. Hã? Não perceberam? Com a medida com que eu meço, é Deus que me mede a mim. Eu tenho muito temor quando estou rodeado de gente que julga outros, que condena outros, que condena e sumariamente nem o chamam para falar com ele. Já está condenado e enterrado em nome de Jesus e vai um balde de cal em cima dele para acabar mais rápido. Há uma série de gente aqui que falou, murmurou, criticou, disse coisas que não devia sobre uma série de gente. E essa é uma outra razão que falaremos domingo que vem, sobre razão da crise, que não vos vou dizer para já o que é. Para já estou só a falar de prova, mas vocês sabem, eu vou-vos falar de 4 coisas que algumas vezes têm aspecto de uma e duas ao mesmo tempo, outras vezes têm aspecto das 4 a funcionar ao mesmo tempo. Mas todas elas, as 4, têm mais ênfase numa e noutra coisa. Por exemplo, na prova. Ouça isso, eu vou-vos dizer uma coisa, se calhar vai desarrumar a vossa teologia. Mas o pastor é que é responsável por pôr isso em ordem. Eu seria se pregasse cá todos os domingos, mas como não sou, ponho ele em ordem depois.
A Bíblia diz assim, diz que Deus não tenta ninguém, certo? Não prova ninguém. Pois não, sabe quem é que ele usa para nos provar? O diabo. Sabe o que é que isso quer dizer? Que até o diabo é servo de Deus. Em N situações na vida, não tenham dúvida. Leiam Jó. E sabe que servo é esse? É um servo com limites. Tu fazes isto e isto, mas ali não mexes, aqui não tocas, ali não fazes, ali não vais, aqui parou, porque ele ainda não tem maturidade, ainda não tem segurança, ainda não me conhece o suficiente. Mas se alguma coisa vem à nossa vida é porque nós temos capacidade para a suportar e a vencer. É o diabo que lá está, mas Deus está por trás da cena. Na prova? Não tenho dúvida. Há crises que vêm a nós em formato de prova. Quantos de vocês sabem que nós somos provados no que ministramos? Nas palavras que dizemos? Do estilo, eu quando for pai... jamais direi, jamais farei. Estamos cá para ver. Se eu fosse pastor, eu espero estar lá para ver. Sabe o que é que deveríamos dizer quando vemos alguém a fazer o que não devia, Senhor? O que é que eu posso fazer? Deus dá-me graça a mim para influenciar, para criar um ambiente, o que for à minha volta, de forma que eu seja sal e luz onde estou, não juiz nem condenador onde habito. Há mulheres aqui que tiveram uma infância carregada de violência, homens também. Carregada de violência física, emocional, sexual até. E que durante anos disseram, quando eu um dia for mãe, quando eu um dia for mulher, melhor dizendo, jamais casarei com um homem como o meu pai. Sabe o que é que a experiência já me ensinou? Elas acabam mesmo a casar com um homem semelhante ao pai delas. Isto é um mistério. Mas sabe o que é que me dá a sensação? Dá-me a sensação que na medida em que a gente alimenta este preconceito e este ressentimento e alimentamos com palavras que vão saindo dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, porque não andamos no caminho, porque não conhecemos a palavra, nem o significado da palavra perdão, nem a ação da palavra perdoar. Vamos criando à nossa volta um campo magnético que atrai à nossa vida aqueles que afinal queríamos repudiar. Uma série de cooperadores que dizem, se um dia eu chegar a ser líder, eu vou fazer. Eu não concordo nada. O que é que tu achas sobre aquilo que o líder João disse e fez? Eu não acho nada bem por isto, por aquilo, por aquilo outro, etc. E vão alimentando, e vão dizendo, e vão falando. Virão dias. Provas. São provas. Eu sei que, por exemplo, ainda há pouco tempo pregava sobre o Salmo 23 e o quanto o Salmo 23 tem sido fortíssimo na minha vida, mas na vida, na prática. Olha uma coisa, quantos de vocês sabem que as vossas orações são provadas? E vou-vos dizer mais, se houver um interesse genuíno no que pedimos, então o nosso pedido vai ser provado.
Exemplo, vou-vos dar um exemplo. O vosso pedido em oração é: Deus dá-me mais amor. E é um excelente assunto de oração, hã? Vocês já estão a dormir? Ok, eu vou-me calar. Já estou a falar há 1 hora. Hã? Já que alguém pediu amor, Deus, eu quero mais amor, quero mais amar, quero ser mais capaz de amar. Se isso é do fundo do coração, isso vai ser provado. É isso mesmo que és, meu filho. Senhor, tu sabes que é. Amém, aqui vai. Ouça, o que é que você pensa quando ora, eu quero amar mais? Que toda a gente vai ser agradável para si? A Bíblia diz que os gentios e os que não têm o Espírito Santo são capazes de amar assim. Isso não há nada de Deus nem de sobrenatural. Eu fazer bem a quem bem me faz não é bem nenhum. Alô? Quantos de vocês choram diante de Deus e dizem: Deus, eu quero ter um coração maior, eu quero amar mais, eu quero ser mais parecido contigo, porque é isso. Você sabe quando isso é de coração, vai ser provado. E sabe como é que vai ser provado? Vai vir gente à tua vida que te vai dar cabo da cabeça, meu amigo. Gente nada fácil, tipo Pedro e Judas, e o mestre também os tinha lá. Alguns estão a ouvir-me e estão a dizer: bom, eu nunca mais abro a minha boca para nada. Olha, mesmo que você não abra a boca, o coração falará. E o melhor, não esqueça nunca disto. Desde o querer ao efetuar, em tudo dependemos dele. Se você deseja amar, isso é fruto da vida de Deus em si, causada pelo Espírito Santo. Esse mesmo Espírito que causou esse desejo dentro de nós, dar-nos-á a capacidade de que isso se materialize. Alguém está a ouvir o que estou a dizer ou não? Sim ou não? É por isso que a Bíblia diz que Deus não nos deixou sós. Usando outra palavra, órfão. Usando outras palavras, desprotegidos. À mercê de tudo e todos. Nós não somos órfãos. Na prova, na igreja, os filhos de Deus não estão órfãos. Quantos pedem mais paciência? Há uma série de gente que diz: Senhor, eu queria mesmo ser bem mais paciente. Se o desejo é de coração, isso vai ser provado. Se é só palavra, o Senhor nem se mete contigo, porque se é só blá blá, vindo uma provita, tu desistes na hora. Mas quando é de todo o coração, vem vir prova. Vai vir prova. E sabe o que é que vai acontecer depois da prova? Se permanecermos fiel, realmente crescemos em paciência. Realmente amamos mais. Realmente perdoamos mais. Realmente estamos mais parecidos com Ele. Prova, prova, prova. Eu no mínimo quero terminar isto. Eu quero ler um versículo muito estranho convosco. Números capítulo 31, versículo 23. E gostava que ali o nosso homem da técnica metesse este versículo. Números 31, 23. A Bíblia aqui em Números, no capítulo 31 e versículo 23, está-nos a falar da purificação pela água e pelo fogo. Eu queria muito ter a vossa atenção aqui, porque eu acho que vou introduzir um elemento novo aqui na questão. Bom, não é novo porque é da Bíblia, é muito antigo, mas novo naquele sentido, espero que seja revelação para vocês, é nesse sentido. E eu não estou a inventar nada.
diz assim, ouçam isto, convido-vos a ouvir antes de lermos. A Bíblia aqui, se você ler lá em casa o contexto desta passagem, em Números, no capítulo 31, sabe de que é que a Bíblia está a falar? A Bíblia aqui está a falar, Deus está a dizer por intermédio de Moisés, o que fazer, escute isto, convido-vos a ouvir, o que fazer no sentido de trazer purificação aos utensílios que estarão no tabernáculo, na casa de Deus. Você percebe? Como é que se purifica, se lava, se santifica os objetos que estariam na casa de Deus, alguns deles até questões roubadas do inimigo. Lembram-se disso? Vamos ver aqui um princípio. Quantos de vocês sabem que o Antigo Testamento e todas aquelas histórias, mais importante do que a história são os princípios neles contidos? Sim? Vocês já perceberam? Eu temo que haja gente na igreja que conhece as histórias todas da Bíblia, mas não conhece nenhum princípio de Deus. E por isso só repetem as histórias, mas não vivem o princípio delas. É um perigo isso. Vejam. Toda a coisa que pode resistir ao fogo, veja o que diz. Tudo o que pode resistir ao fogo, fareis passar pelo fogo. Mas, para que fique limpo. Todavia, há coisas que se purificarão com a água da purificação. Mas tudo que não pode resistir ao fogo, fareis passar pela água. Sabe o que é que isto quer dizer? Duas coisas aqui fundamentalmente. Alô? Dá para ir um pouquinho mais só para parar aqui? Sim? Estou a falar a 1h10. Sabe o que é que a Bíblia nos diz aqui? Diz que há duas maneiras de sermos lavados. Depende do material. O que a água lava está lavado, não tem problema. É isso. Mas há coisas que a água não lava. Por exemplo, o ouro a água não lava, é o fogo. A prata, a água não lava. Para que a prata seja limpa, é o fogo que a queima. E sai de lá mais puro, mais limpo. Mas, por exemplo, um utensílio, há coisas que o tecido, o pano, a veste do sacerdote, por exemplo, era lavada com água, não com fogo. Alô? Faz sentido isso ou não? Por exemplo, o sacerdote lavava o seu corpo com água, não com fogo, senão coitado do sacerdote. Mas, ouça isto, convido-vos a ouvir, porque isto é tão importante. Escute isto, estamos a falar de prova, estamos a falar de crise causada por provas na nossa vida. E há dois tipos de provas na nossa vida, sabe? E há provas que vêm a nós, que vêm em formato de água. Porque há coisas na nossa vida que saem bem com água. Mas há outras que só saem com fogo. Há muito silêncio aqui. Sabe o que é água? A água à luz da palavra de Deus é a Bíblia, a palavra de Deus. Água. Nós somos lavados pela água. A água é também um sinal, um símbolo do Espírito Santo. Como o fogo também é. Interessante isso. Mas sabe o que é que isto quer dizer, Jacinto? Tem áreas na nossa vida que por lermos a palavra, por escutarmos a palavra, por termos comunhão com o Espírito Santo, há áreas na vida que são provadas na água e no Espírito Santo e naturalmente, sobrenaturalmente natural, saem da nossa vida. Mas tem outras que só o fogo lava, só o fogo limpa. E sabe de que é que estamos a falar de fogo? Pressão. Tempos difíceis, calor, deserto.
Você sabe porque é que o povo de Israel precisou de deserto? Porque a água não foi suficiente. A água não chegou para eles perceberem que era em Deus que tinham que pôr os olhos e confiar nele. Alguém está a ouvir o que estou a dizer? A travessia do mar não foi suficiente. A palavra de Moisés, a palavra de Deus para o povo, não foi suficiente. Alguém sabe do que eu estou a falar ou não? Quantas vezes a gente diz para os filhos com palavra, água? Filho, não podes ter esse comportamento por isto e por isto e por isto e por isto. Na expectativa de que a água o limpe. Alô, alguém está a perceber o que estou a dizer ou não? Se o filho não ouve, o que vamos dizer a seguir é: filho, não aprendendo com a palavra, vais aprender com a vida. Quantos de vocês sabem que esta linguagem é uma linguagem simbólica? Ouça, mas você acha que para Deus... Vamos lá ver, mas você ainda está agarrado àquelas questões da letra do Antigo Testamento, em que todos os utensílios na casa tinham que ser purificados e lavados 500 vezes e o ouro queimado várias... Você ainda acha que é... Você acha que para Deus esse ouro queimado 3 vezes tem muito mais valor? Não, o que Deus estava a querer ensinar-nos era princípios. E vou dizer-vos, todos nós na vida, sem exceção, temos áreas da vida que só o fogo limpa. Só o fogo limpa. Prova de fogo. Há provas na nossa vida. Há coisas na nossa vida que são purificadas pela água, que mudam com a água, ou seja, com a palavra e a voz do Espírito. Mas temos outras que só passam com o fogo, com pressão, com testes, com provas. Temos filhos a passar por isso, temos amigos a passar por isso. Temos esposas a passar por isso, temos maridos a passar por isso, temos familiares a passar por isso, temos irmãos a passar por isso. A prova vem com fogo para sabermos a reação, para ver se cremos mesmo na palavra de Deus e naquilo que Deus tem para a nossa vida. A verdade é esta também: quem tem grandes provas acaba a ter grandes experiências. Não percebi. Alegrai-vos, tendo em conta o final. Eu vou parar aqui, porque a próxima paragem é muito distante daqui. Mas para vos dizer que não acabei tudo sobre prova sequer, e para ir com calma, vamos com calma, e se não terminarmos tudo no domingo que vem, fica para a próxima. Desde que vocês me digam onde eu parei, eu consigo arrancar de lá depois. Pai, nós damos-te graças pela tua palavra nesta manhã.